Olá você, seja muito bem-vindo ao videocast oficial do setor de ação comunitária e pastoral do La Salle do Rio de Janeiro. Se você está escutando em formato de podcast nos principais agregadores aí de streaming, saiba também que esse episódio está disponível no nosso canal do YouTube, Setor de Ação Comunitária no YouTube. Você pode pegar o link pelas nossas redes sociais. E hoje a gente convidou aqui duas pessoas que têm um trabalho muito, muito significativo, muito importante para a gente, para falar sobre um tema que também permeia o voluntariado, também permeia o trabalho de pastoral, que é a ética, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente trabalha com a ética nos nossos ambientes, como a gente desenvolve a ética com os nossos alunos, principalmente um dos nossos convidados vai falar um pouco sobre a relação da ética na sala de aula, então acho que hoje o papo vai ser um pouco mais para esse lado. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu trabalho no setor de ação comunitária e pastoral junto com a Lívia, sou aluno do curso de História da Universidade Federal Fluminense, e sou ex-aluno de um dos nossos convidados aqui. Lívia, passo a bola para você. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está me ouvindo, me vendo. Então, muito obrigado por você estar com a gente hoje. Eu hoje estou muito animada, muito feliz, porque eu estou revendo uma amiga muito amada, que é a professora Juliana Jomori, que foi nossa professora no La Salle, e dividindo o prazer de conversar com a Juliana com o meu colega de trabalho, que é o Zé, uma pessoa que, com as poucas oportunidades de conversa, eu sempre fico entusiasmada com as perguntas, as colocações, as reflexões que o Zé traz para a gente. E, por isso, essas duas pessoas são convidadas a cooperar com a nossa reflexão. Será que é possível ensinar ética para as pessoas? Como é que essa ética permeia as nossas relações? É possível ser ético o tempo todo? Como é que a gente, como aluno, pode ser ainda mais ético num sistema tão complexo que nos leva tantas vezes a escolhas não éticas como estudantes, como professores, como profissionais, como pessoas envolvidas com esse cenário? Eu passo a bola para você, Zé. Se apresenta para a gente. Conta um pouquinho de quem é o Zé. Quem é essa pessoa que eles estão ouvindo? Bom, queridos, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, como bem disse a Lívia. Eu sou o professor Zé Augusto, sou professor de filosofia do Colégio La Salle Abel, aqui em Niterói. Eu sou graduado em filosofia e tenho uma pós-graduação na La Salle em educação e cultura digital e tenho os estudos na parte de religião e também estudos na parte de ciências sociais, tá? Bom, eu tenho uma trajetória de 10 anos de trabalho no Colégio La Salle Abel, trabalhando com jovens, né, com adolescentes, e eu procuro ver na minha prática e na minha vida social essa medida, né, que está dentro da pergunta que a Lívia coloca, tá? Bom, vou começar, né, Lívia, a tentar fazer um rascunho, um esboço. Dentro da filosofia, nós temos um foco muito claro de que tudo na nossa vida, na nossa existência, perde a sua descontinuidade, né? Ou seja, a vida é um eterno emaranhado de problemas, né? Coisas que travam aquela rotina. E muitas das vezes a gente não se dá conta de que na nossa ação nós não agimos apenas pela máquina do corpo ou pela vontade do indivíduo, mas por várias questões e relações que fazem parte desse todo que a gente vive, né? Todo social, todo político, todo econômico. E quando você pergunta sobre a questão do ensinar a ética, a gente observa a nossa prática de ensinar, né? Filosofia tem sempre uma pergunta que antecede a pergunta que é feita, né? A Juliana também vai até achar engraçado que eu vou falar, mas antes de você perguntar se é possível ensinar a ética, em filosofia, a gente pergunta primeiro se é possível ensinar qualquer coisa. Porque se a gente não sabe se a gente pode ensinar, será que a gente pode ensinar ética?
essa que é a problemática. É óbvio que eu não vou ficar aqui fazendo discursos pedagógicos, né? A gente sabe que a gente pode ensinar alguma coisa, né? Isso aí é fato. Mas primeiro a gente pergunta, será que a gente pode ensinar? Porque a gente tem que fazer essa pergunta da potência do ensino antes de sair metendo a cara para tentar ensinar qualquer coisa. E aí a gente tem como foco aqui a questão da ética. Eu tenho que primeiro fazer essa pergunta da potência do ensino e depois, poxa, será que eu posso ou não ensinar ética? Bom, dentro da história da filosofia temos problemas sim, tá? Nós falamos de ética em termos de conhecimento, de cultura, vindo da nossa experiência humana, mas ela é permeada de cultura, de valores. A ética ela vai ter uma valoração muito ocidentalizada a partir da cultura grega. E a pergunta que a Lívia faz e que nós temos aqui é uma pergunta que fala muito forte do próprio início da indagação das coisas. Mas o problema que eu quero só pontuar aqui, e já vou passar a palavra, é o seguinte: existia um grupo de pessoas, de intelectuais, de pensadores na Grécia Antiga, que não acreditavam que era possível se ensinar certas competências que deveria caber dentro do indivíduo, mas isso daí não era possível ser ensinado. Por exemplo, a virtude, o bem, não é? Dentre outros. Então a gente ficava meio que perdido para responder, como a gente fica até hoje, né? Será que eu sou bom o suficiente para fazer determinada coisa? É a mesma indagação que os gregos fizeram, a mesma que a gente faz agora. Alguns eram céticos, dizendo que não. Então, a nossa resposta ainda fica suspensa, né? Não, a gente não consegue ensinar uma pessoa a ser ética. Mas outros diziam que sim, porque se verificava o bem dentro das relações. Então, quando a gente tenta responder a pergunta como a gente pode ensinar a ética, ou se é possível ensinar a ética, eu tenho que focar no bem, né? Uma ética que é despida de qualquer valor do bem. E aí, falei que ia pontuar, que eu não ia me aprofundar muito, mas dentro da experiência que nós temos em sala de aula, como professores e pessoas ligadas a outras pessoas, ou seja, uma relação humana, a gente percebe que a gente nem se preocupa com essa questão. A gente não se preocupa em perguntar se é possível ensinar a ética. A gente procura sentir a ética sendo vivida na relação. E a gente quer tomar com essa pergunta uma consciência. Caramba, eu quero ter consciência da ética que eu aprendi, da ética que eu pratico. Então a minha provocação fica por aí. Eu não sei se eu coloquei assim um problemão para Juliano, mas o que nós temos de fato, diante do problema da pergunta, é que nós temos uma vivência ética. E conhecer essa vivência ética, ter conhecimento, consciência, que é a nossa grande questão. Eu não sei se eu adiantei alguma pergunta que a Lívia vai fazer no futuro, mas sim, nós podemos ensinar a ética. Mas aí, eu tinha uma pergunta anterior e fica uma pergunta posterior, Lívia. Qual ética que nós podemos e queremos ensinar? Eu acho que a pastoral e a proposta aqui, eu acho que não quer só dar uma resposta para, podemos sim, vamos aprender ética. Não, mas que ética que a gente precisa? Que ética que a gente pode? Que ética que é necessária? Então, eu deixo aí as minhas primeiras ponderações. Obrigada, Zé. Acho que você foi cirúrgico, assim. Nem sei se a gente vai conseguir bater mais 40 minutos de papo depois dessa fala. Ju, conta pra gente um pouquinho quem é a Juliana. Conta um pouquinho da tua experiência hoje em São Paulo, mas para sempre, professora La Salis. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Juliana Jumori. Eu vivi um tempo muito feliz aí em Niterói. Eu lecionei na La Salle por 7 anos e foi um tempo maravilhoso. E uma das minhas disciplinas, a primeira seria a ética profissional, e aí acabou migrando, porque o projeto deu muito certo e repercutiu para a ética, né? E eu me perguntava, viu, Zé? Falei, será que é possível ensinar ética? E, na verdade, essa pergunta, será que é possível ensinar? A mesma que você fez, é a pergunta que eu me faço desde sempre, né? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Qual é a bagagem que essas pessoas têm? A história que essas pessoas têm? E
como é que eu posso ensinar algo sem passar que nem um caminhão, como alguém que tem a pedra fundamental sobre o assunto? E assim, eu acho que eu não sou muito filosófica que nem você, não, Zé, porque assim, a minha formação, eu acho que eu sou meio já tendendo a ir, assim, já resumindo, sabe? Você fala bonita, a gente vai ficar aqui ouvindo você. Mas a minha formação, eu sou formada em comunicação social, então eu estudei, né, indo para a parte de comunicação e gestão, a minha pós foi em gestão. Mas o meu mestrado eu fiz em marketing institucional. E aí o meu projeto era um projeto de parceria entre vários setores da sociedade em prol de um público desassistido, que é a população em situação de rua. Então, eu propunha há bastante tempo, e isso hoje já é uma coisa bem comum, mas em 1998, quando eu entreguei o mestrado, isso não era comum, havia bastante rejeição entre, por exemplo, iniciativa privada com governo, iniciativa privada com terceiro setor com governo, terceiro setor com iniciativa privada, e havia uma disputa de gato e rato ali, né? Então, se falava que havia a tirania do poder, a tirania do ter e a tirania do saber. Acho que isso ainda vale para hoje, tá valendo, tá aí e tá mais exacerbado do que nunca. Né? Então, a pergunta que você me fez, eu devolvo outra. Como ensinar ética ou ética num mundo que está cada vez mais complexo? Eu penso que você deve fazer da mesma maneira, eu pensar que a ética, ela é construída coletivamente, conjuntamente, a gente vai construindo essa ética. Mas qual é o princípio fundamental? Esse bem para todos. O bem para mim não é bem, o bem para todo mundo, menos para mim, não é bem. Então, também, partindo de que todas as pessoas são tão diferentes, que seria esse bem, né? É isso que a gente vai construindo, né, tecendo dentro de sala de aula e fora da sala de aula e construindo junto com os alunos. Era esse o meu anseio quando eu cheguei na sala da ação comunitária para conversar com a Lívia e falar, olha só, eu quero sua ajuda, porque esses caras aí acham que já sabem de tudo, eles já chegaram no ápice da vida deles, e ética é um assunto que eles acham que não precisam mais aprender, porque aprenderam na escola. Assim, não desrespeitando ninguém que está aqui, gente, mas eu acho que é bem fácil de cair nessa armadilha. Então, eu cheguei para a Lívia e fiz essa proposta, e essa pergunta surgiu. E aí, como é que a gente vai fazer? Se ensina a ética? E aí, eu acho que tem uma questão, né, Zé? Quando a gente vai dar filosofia no ensino médio, existe uma prova fora que esse cara vai ter que responder segundo Platão, segundo Aristóteles, segundo Santo Agostinho, né? Então é muito mais um estudo histórico da filosofia, né? E aí eu me lembro, quando estava no ensino médio, tive um professor de filosofia em que a gente tinha muita liberdade na escola que eu estudei, os professores também tinham, e de uma forma muito maravilhosa, que mudou a minha vida, ele simplesmente nem tinha livro. E ele dizia coisas do tipo, a gente vai aprender a fazer filosofia. De vez em quando eu vou ler um pedaço aí de alguém que alguém disse antes, mas eu queria que vocês aprendessem a fazer perguntas. Então, quando você diz para mim, a filosofia tem sempre uma pergunta que precede a pergunta feita para a gente começar o debate, eu penso, cara, aquele professor sabia das coisas, né? Estava fazendo do jeito certo. Lívia, só pra pontuar, eu também tive uma experiência, foi com um rapaz que tá aqui, inclusive, né, com o Zé, foi exatamente isso, né, eu lembro perfeitamente que eu só tive aula de filosofia na minha vida com o Zé, eu tive aula com o Zé no primeiro, no segundo e no terceiro ano de filosofia, e eu lembro muito disso, de que a gente tinha ali a galera que olhava para o que estava se passando ali e via, eu não tenho capacidade de entender como
isso vai ser aplicado numa prova como o Enem, por exemplo, que é uma prova super conteudista, enfim. E aí eu lembro que o Zé, ele pegava um texto do Enem sem avisar pra gente que era do Enem. E aí ele jogava ali, e aí ele ia falando, aqui, ó, eu falei disso aqui na semana passada, isso aqui tem a ver com isso, com aquilo, e aí jogava numa história com alunos, enfim, ia construindo aquela parada, e aí no final ele passava o slide ali e aparecia que era uma questão do Enem, e todo mundo ficava, caraca, como assim? E eu acho que o que mais me encanta, assim, né, no desenvolvimento disso tudo, é como isso pode ser feito de uma maneira sutil, né? Acho que isso bate muito com a forma com que o Zé dá aula, e também a forma com que o projeto da Juliana se desenvolveu junto com a ação comunitária, né? Da sutileza de demonstrar como isso pode ser levado para os alunos de uma maneira diferente do convencional, né? Do que a gente está acostumado no sistema de educação. Então, só dar essa pontuada de que não precisa ir muito longe para ver isso acontecendo, não. Muito, muito legal ouvir esse depoimento, porque eu acho que é importante a gente romper com essa ideia da filosofia só como história da filosofia, né? E a gente pensar a filosofia também como, enfim, o que é próprio da filosofia, esse amor pelo conhecimento, né? E aí, quando a Ju entrou lá na sala da ação comunitária, ela dizia assim, Lívia, eu preciso da ética, eu posso trabalhar todos os manuais de ética profissional, eu posso, né, discutir com eles as normas dos conselhos e tal, mas a minha angústia é que eu vou falar tudo isso, e se o cara quiser manipular um documento, criar um balanço falso, se ele não tiver ética real, não é a norma que vai impedir ele, sabe? Ele não vai estar muito preocupado com isso, assim. E aí a gente concordava, obviamente, né, de pensar, ninguém antes de cometer um ato infracional pega a norma e vê, deixa eu ver qual é a pena desse ato. Não, vou cometer um ato mais levinho, que aí eu estou preocupado com a pena, né? Ninguém pensa isso. Você comete o ato porque teu chefe mandou, tu comete porque vai te dar um lucro momentâneo que para você é importante. E aí tu vai abordar isso em sala, numa universidade que o cara já trabalha o dia inteiro, em que ele está ali exausto. E aí você chama um monte de filósofo para falar disso. E a Juliana sempre chamou, né? Não fugiu dos filósofos, que como o Zé não fugiu, mas tinha uma angústia, assim, que não bastava que ele soubesse dizer que Platão dizia aquilo, sabe? Como é que ele decide na hora do vamos ver? E aí eu queria que a Ju contasse um pouco como é que foi descobrir o jeito de fazer isso e como é que isso funcionou. E aí, Zé, depois, para você já ir construindo esse ponto de vista, como é que no ensino médio, né, o Gabriel anunciou aí como é que você faz um pouco, né? Como é que no ensino médio, no momento em que os meninos estão tão movidos pelo imediatismo, a gente conversa com eles sobre coisas que têm a ver com valores de longo prazo? Bom, o Gabriel falou assim que a coisa se encaixou direitinho, mas sabe, Gabriel, a coisa ela não encaixa assim tão direitinho, não. Eu só vou te dizer que quando você apresenta o projeto para aluno de 8º período, que já teve ética e ética cristã e vai ter ética profissional, eles olham, teve uma turma que eu tive que passar 3 semanas dando aula, eu usava exatamente, estava frio, foi o 2º semestre do ano passado. Eu estava usando essa jaqueta da La Salle que a Lívia está usando. Eu botava a mão no bolso, eu tirava a mão no bolso, eu botava a mão no bolso, eu tirava a mão no bolso. Se eu tivesse uma caneta, eu ia ficar assim, ó, fazendo de muleta. Por quê? A sala toda de bico de braços cruzados. Vocês não têm noção do que é. Então, eu tinha que primeiro conquistar a sala. Eu tive que inventar um jeito de dar aula que fosse, que conquistasse o meu jeito. Cada professor tem o seu encanto. O meu é ser meio engraçada, meio ridícula. Então, eu nunca tive muito medo de pagar mico, do tipo assim, tinha um aluno que pegava a mochila, ia sair de fininho. Se tiver algum aluno assistindo, eles vão lembrar. Essa cena é clássica. Pegava a mochila, não, professora, essa aqui que é a minha carona, tá indo, eu moro muito longe. E eu me jogava na frente dele, assim, eu corria, entrava na porta e falava, não, você não vai sair. Esse tipo de bobagem.
né? Mas nisso eles davam risada e na próxima vez eles até ficavam assim, não, professora, sabe, se era uma escapadinha, eles iam ficando. O projeto era assim, como eu sou uma pessoa de gestão e comunicação, eu pensava assim, bom, o que eu quero que esse carinha faça? Que ele olhe para si, que ele olhe para a família e que ele olhe para a sociedade, né? Porque se você não conhece isso nessas instâncias, né? O teu pequeno grupo e o grande grupo, fica muito difícil quando você estiver trabalhando de identificar quando isso é necessário, como é que você vai agir e tal. E quando você começa a falar de ética, a primeira coisa que eles falam, professora, tudo isso é muito lindo, mas sabe, trabalhando na empresa não funciona. Não funciona. Então, esse projeto era eles buscarem lá fora algo que eu deixei muito livre para eles, fosse um projeto da ação comunitária, atendido pela ação comunitária, como o projeto Desabrochar, ou como Pé Pequeno, que eles buscassem lá fora, podia ser assim, a creche da rua de casa, a casa de repouso, o asilo no bairro, a casa de passagem ali 2 quadras adiante, a instituição onde minha mãe trabalha. Buscar fora uma instituição que tivesse um público com uma demanda que fosse clara. É claro que eles tinham que escolher uma demanda específica. Eles iam ficar só um semestre trabalhando. E é para contar tudo, Olivia, como que era o projeto, a dinâmica? E eles precisavam fazer visita, conversar com essas pessoas, marcar entrevistas e levantarem essa demanda e quais os recursos que seriam necessários para eles atenderem a essa demanda. O que eu estava pedindo, portanto? Um planejamento. Então, esse planejamento exigia recursos como material didático que eles iriam preparar, dinheiro, enfim, que precisava comprar alguma coisa, e eles precisavam levantar esses recursos. Por quê? Porque aluno de administração e aluno de contabilidade precisa mexer com isso, com recursos. Recursos que são seus e recursos que são do outro. E precisa ter essa destreza. Então, assim, ponto pacífico. Vocês vão atrás, vão identificar e vocês vão levantar esses recursos. E vocês vão implementar e vocês vão fazer para mim o feedback com a sala. Vão me dar esse retorno, vão compartilhar a experiência. Então, eles tinham que fechar o ciclo. Nisso, você já está imaginando que de um tudo, como diz a minha mãe, acontecia. Né? E aí eu fico para o próximo bloco os percalços do meio do caminho. Zé, como é que é no ensino médio a vivência de educar para a ética? Ou de tentar, né? O Gabriel, ele relatou assim, né? Ele relatou algumas questões, mas assim, no ensino médio, nós trabalhamos assim de um tamanho de uma experiência de 3 anos, né? 3 anos ali. E o que eu fiz buscando uma estratégia? A filosofia no ensino médio, e consequentemente a ética, acaba sendo uma novidade. E pela importância desse tema, dessa área da filosofia, dessa área, era necessário que os alunos estivessem bem maduros para mergulhar nesse universo, né? Para não se tornar uma matéria, por exemplo, que você cumpre por tabela, mais ou menos como a Juliana colocou também para o nível superior. Como é que eu posso dar significado a isso, né? Primeiramente, me preocupando com a ética mais imediata, que seria a ética no relacionamento com os próprios alunos. Né? Eu não poderia estar falando de valores e de princípios que eu, porventura, não vivesse. Né? Por mais que ele fosse no primeiro ano do ensino médio, com toda aquela carga de fundamental, mas eles exigem isso da gente, eles exigem uma verdade da gente. Né? Essa verdade vai se perdendo com a trajetória acadêmica, chegando no nível superior. Mas no primeiro ano do ensino médio, para trás, né? Quanto mais a gente volta no tempo escolar de uma pessoa,
né? Eles querem mais e mais, os pequenininhos da educação infantil querem mais verdade da gente, né? E eu precisava mostrar essa verdade na relação entre eles, nós, na sala de aula, como, por exemplo, os adolescentes vivendo os seus conflitos e os seus problemas de relacionamento em sala de aula, como é que a gente poderia viver, experimentar e já preparar a ética que dentro do currículo viria no terceiro ano, no momento mais maduro deles. Então, tem uma parte, digamos assim, misteriosa da filosofia, e também tem esse aspecto também na ética. E aí, quando chegava no de ensinar ética, Lívia, eu vivia falando do que a gente já tinha aprendido, né? Do que a gente já tinha vivido. No primeiro ano, olha, quando eu estava explicando Platão e nós tivemos tal problema, lembra daquele problema que você teve com a sua amiguinha? Porque aconteceu tal coisa? Como é que vocês resolveram isso? A gente levou um papo várias e várias e várias vezes. O Gabriel, ele foi testemunha disso, e o filho da Juliana talvez tenha sido também, de nós pararmos o conteúdo, pararmos, assim, entre aspas, a aula e falar, olha, é muito importante nós pensarmos esse problema aqui. Então, quer dizer, nós precisamos trazer a ética para uma prática de vida, assim como a Juliana coloca com os projetos. Então, a gente sente isso, só que a gente tem que perceber uma coisa que dá problema, né? Nós confundimos ética com moral. Né? Quando a Juliana ela vai trazendo aí, olha, seguir os códigos, seguir as regras, isso não é apenas ética, isso é a questão moral. E aí, nós não somos cumpridores de regras apenas, né? Nós temos um elemento que nos diferencia de todos os outros elementos, que é uma coisa chamada consciência. Né? Nós temos uma ideia de que nós estamos aqui, o mundo tem algo para além de nós mesmos, isso é a básica de consciência, e que, poxa, você olha para a realidade, para o mundo, para as coisas e vê esse conjunto de regras, sejam as mecânicas da natureza, sejam a forma que nós buscamos para organizar nossa vida social, as regras para isso, isso é a questão moral. Mas e a ética? A ética vai surgir justamente de um posicionamento criativo diante dessa realidade. E é muito difícil, Lívia e queridos, a gente perceber isso. Perceber que, vou usar um termo que a Lívia vai adorar, né? que nós temos, e esse termo, eu vou explicar o porquê que eu estou usando, né? É porque na nossa vivência moral existe o espírito. Existe o espírito. Não é um espírito capturado apenas pelos valores religiosos. É porque na nossa ação, mesmo que normativa, existem as transcendências. Existem coisas que levam a gente a pensar assim, nossa, a regra apenas não basta. Por que não basta? Está todo mundo cumprindo a regra bonitinho e não estamos felizes. Não estamos completos. Está faltando alguma coisa. E aí eu já deixo fazendo ping-pong com todos aqui, com a Juliana. Ou seja, é possível ensinar ética assim? Que ética a gente ensina? A gente ensina a ética que torna as pessoas felizes. Então, o componente felicidade, que é muito contemporâneo, mas ele é originário no pensamento da ética, né? A gente tem a grande estrutura ética pensada por Aristóteles, que a Lívia já citou aí, Platão, Aristóteles. Aristóteles vai dizer, olha, o sentido de vida ética é a busca pela felicidade. E essa felicidade a gente não conquista sozinho. A gente só conquista no relacionamento com o outro. Então, é essa que é a prática, é perceber a ética nas pequenas coisas e nas grandes coisas. É perceber que existe uma pessoa, e aí como professor, Gabriel vai confirmar o que eu estou falando. Eu nunca fiz chamada por número de diário. Quando o tempo de aula, que era só um tempinho de aula, né, de 50 minutos, Lívia também concorda, eu queria chamar aluno por aluno, nome por nome. Aí uma aluna, para fechar a minha conversa, me indagou, Zé, por que você perde tanto tempo da aula fazendo a chamada, chamando aluno por aluno, nome por nome? Vai lá no quadro e pega o número lá do aluno que faltou. Eu virei para ela e falei, olha, eu aprendi uma coisa como educador lasalista,
que a gente tem que cuidar de vocês, e o cuidado se dá também pelo olhar. E quando eu chamo o teu nome, chamo de um colega seu, eu estou cuidando de você, eu estou vendo como é que você está. E se você não estiver bem, minha aula não faz sentido. Então a gente tem essa questão da ética ligada ao bem e da felicidade que eu preciso construir no relacionamento com o outro, mas o outro tem que ser perceptível. O outro não pode ter num vácuo de não existência que a gente acaba, querendo ou não, na multidão e no enxame que a gente vive, não é? A gente acaba esquecendo das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter como ponto de referência, pode ser até uma coisa meio piegas, mas entender esse espírito que envolve a relação entre as pessoas. Não só o que está na regra, mas esse espírito, essa coisa que transcende. Aquilo que a gente leva. Eu acho que a Juliana deve ter levado várias e várias coisas dentro da prática dela. E vou falar uma coisa com sinceridade, Juliana. Estou com inveja porque você concretizou com o seu trabalho a ética. Você criou uma ética concreta, uma ética da vida prática, que eu vou falar mais à frente. Zé, eu ia falar que eu tenho inveja de você. Porque, gente, nem todo mundo pode ter um Zé como professor de filosofia, né? Eu não tive, sabe? Quando eu estudei, não tinha filosofia na minha grade. E eu fico vendo essa habilidade que você tem de lidar com essa verdade. Assim, o adolescente, né? Que eles são adolescentes até o final do ensino médio. Ele é um diamante ainda, né? Ele brilha, mas ele é um diamante tão bruto, porque às vezes ficam com aquelas brincadeiras brutas, ou ele é sincero demais e magoa o outro, mas ele é cheio de verdade. Eu vejo pelo Vinícius, né? Que é o meu filho que está no 3º ano. E você lida com esses diamantes e precisa ter um dom e um talento para trabalhar com verdade, com as verdades deles. Porque muitas vezes você vai ensinar para eles a lidar com esses conflitos em sala de aula e ele vai chegar para você e vai falar assim, Zé, cara, mas eu não consigo entender com meu pai, com a minha mãe. Então, mas o que você faz é muito maravilhoso, porque você está ensinando esse cara, primeiro, a respeitar a dificuldade do pai dele, porque não deve ter tido um Zé como professor de filosofia, que gerisse as emoções dele, você acaba fazendo ele enxergar isso, mas você ensina para ele quem ele quer construir, porque ele está na idade, sim, eu tenho uma formação, eu tenho uma família, eu tenho valores familiares, valores morais, né, familiares, mas será que é tudo isso que eu quero seguir essa regra? E uma coisa que eu falava para eles, né, fechando uma frase que você falou, de seguir tudo retinho e não estar feliz, e eu falava para os meus alunos, preste atenção, nem tudo que é legal é ético, né, e nem tudo que é ético é legal, é legalizado. Transcende, a ética transcende. E uma coisa que eu costurava com eles também, essa diferença entre ética e moral e valores, e que tem valores que não são nada éticos, né? Então, isso dá aquele nozinho na cabeça deles, mas faz parte da descoberta, né? Essa questão do nó na cabeça, eu lembro, assim, perfeitamente. Aí eu tenho aqui a prova, vou até pegar aqui a prova concreta. Eu ainda tenho guardado meu caderno do Zé aqui, de quando eu fui aluno dele. Quem tá ouvindo, né, em formato de podcast não tá conseguindo ver, mas pelo YouTube vocês estão vendo, eu tenho o caderno do Zé aqui, e ele começou o ano já quebrando a cabeça de todo mundo. Eu lembro que da primeira semana de aula, a aula mais difícil de entender foi a do Zé. A gente teve aula de geometria, matemática, assim, as matérias pesadas, a aula mais difícil de entender. Eu lembro até hoje que a aula mais difícil de entender da primeira semana do 3º ano foi do Zé. E porque ele começou exatamente assim, ele escreveu no quadro, ética. E aí ele abriu a aula falando, ética é olhar o mundo de uma varanda e enxergar a si mesmo. E aí ficou todo mundo se olhando assim, o que o Zé tá querendo falar com isso? E aí passou uma aula inteira e ele não explicou de jeito nenhum, ele não queria me explicar essa tal dessa frase. E aí eu fui entender essa frase no final do ano. Então, assim, é um conteúdo que ia se completando e de uma maneira que precisava tirar a gente da zona de conforto, sabe? De fazer com que a gente olhasse para não só para olhar uma varanda e se enxergar, mas também olhar o que estava acontecendo ali, o que estava sendo apresentado pra gente, olhar, pô, talvez eu tenha sido essa pessoa nesse momento, talvez eu possa ser essa pessoa nesse momento. E eu acho que isso era o grande diferencial, assim, dessa experiência de aprender ética no ano mais tenso, assim, da vida escolar. Então foi
bateu muito com o que a Juliana falou de ser essa coisa que vai tentar te colocar ali nas situações de você se enxergar e tentar mexer na cabeça de um adolescente de 18 anos que está ali no ápice de todas as emoções, de todos os sentimentos. É surreal pensar que existem pessoas que conseguem fazer isso. Eu não consigo me imaginar fazendo isso numa sala de aula de terceiro ano. Então, realmente é surreal pensar que isso faz parte do nosso modelo de educação. É um processo muito bem feito. Zé, eu já estaria em prantos se recebo um elogio desse. Eu ia estar derretida num pocinho de lágrimas. Eu tenho tanta coisa para falar que acho que a gente vai ter que fazer outro podcast de ética. Assim. Gente, vamos lá. A Ju tocou um projeto, olha isso, no ensino superior, no último semestre de ADM, com a galera tendo que produzir TCC para apresentar, banca, tarará. Ela entra em sala, uma disciplina de ética profissional e propõe para os alunos: é para construir um projeto com cunho comunitário, social, de transformação e gerir este projeto nos próximos 6 meses, valendo. Né? E aí é muito engraçado que a Juliana literalmente olhava para eles e dizia: valendo! E assim, a primeira avaliação era a construção e a entrega do projeto em si, e a última avaliação era um relatório de impacto. Então, assim, além da dimensão ética e da ética na prática, né, Zé? Assim, de experimentar uma situação, e aí eu vou até explicar um pouquinho o que eu quero dizer com essa ética na prática, em que você se vê tendo que ser ético, né? Porque você vai ter que olhar para além de você e olhar para você, mas muito além disso, ainda numa perspectiva aristotélica, o Zé dizia, né? A felicidade é uma discussão mais contemporânea. E eu dizia, a felicidade como a gente entende, né? Nessa ditadura do hedonismo, que eu preciso ter prazer o tempo todo, em que eu estou produzindo as coisas e tal. Essa noção eu vou ser até um pouco dura, medíocre de felicidade, assim, né? Mediana de todo mundo de felicidade, mas não na noção filosófica aristotélica de felicidade, né? Que te obriga a uma prática contemplativa do bem maior para além de você. E aí, nessa perspectiva de que a felicidade só vem numa vida contemplativa, você colocar um aluno no último semestre de ADM para experimentar, gerenciar, viver a dor do outro, ao ponto de se comprometer em transformá-la, é uma baita experiência ética. E das mais profundas, eu diria, né? E aí, assim, é bem interessante, a Juliana vai falar dos desafios daqui a pouco, não foram poucos, mas eu queria muito ouvir ela falar do tanto de bem, né? Porque os relatórios que os alunos deixavam no final eram emocionantes, assim, mesmo o cara que ia fugindo devagar, no final eles diziam assim, olha, eu fugi, quando eu fui lá na casa esqueci o nome agora da moça de Niterói, que acolhe todo mundo, que tem uma casa aberta, ali no Largo da Batalha, se alguém me lembrar, por favor, quando eu vou lá na casa dessa moça, eu fico pensando o quanto egoísta eu sou e o quanto desapegada ela é, e assim, é a experiência real, né? É o aprendizado empírico, né? Eu experimento aquilo com tudo que eu sou. Conta um pouquinho, Ju, para a gente como é que é essa experiência. E aí, assim, só para eu não esquecer, quando a gente fala de felicidade, a gente fica numa angústia de parecer só... Eu sempre digo isso, né? Cuidado para a gente não achar que felicidade é um conjunto curto de momentos alegres. Eu posso estar muito alegre e não estar feliz, e não ser feliz, mas eu posso estar muito triste e ser uma pessoa feliz. Porque tem uma dimensão ética muito mais profunda na noção de felicidade.
E aí a gente sempre fala dessa pesquisa, que é uma pesquisa de Harvard, que vai dizer: quem tem uma causa e um propósito a qual se dedicar é necessariamente mais feliz. Né? Então, a psicologia positiva aí comprovando que sim, quando a minha vida é para além de mim, eu sou mais feliz. E aí, Ju, eu acho que no teu projeto, e quem dera todas as universidades tivessem projetos de ética como esse, né? Eu falo isso para você há pelo menos uns 2 anos, a gente tinha que ensinar as pessoas a fazerem isso e obrigá-las a fazer isso, né? Eu entendo que esses alunos aprendem a ser um pouco mais felizes. E tem pesquisas também que pessoas que olham para o outro, que acolhem o outro, também são mais saudáveis. Elas também têm maior saúde. Olha, as dificuldades iam desde eles olharem para mim e falar, porque no 8º período, você concorda comigo que eles perderam respeito por você? Tipo assim, eles já chegaram, já estão se formando, eles já são profissionais, eles já estão trabalhando no mercado. Pronto, eu vou explicar. Eles assim, você tá brincando? Sério isso? Não, mas olha só, a gente pode só entregar um projeto. E aí eu falava assim, gente, entre vocês o canudo tem eu, uma pessoa de 1,5 m, e eu não vou abrir mão. Era nesse nível, tá? Porque eu acho que a verdade no terceiro, no ensino superior, ela é um pouco diferente, ela tem que ser, a gente vai tirando o amortecimento, assim, né? A gente vai não mimando tanto, tentando não mimar tanto para poder empurrar esse cara para o mercado de trabalho, famigerado, né? E aí eles falavam assim, não, e teve ano que teve ENAD, que seria o correspondente ao Enem para aqueles que estão concluindo os 2 últimos anos de curso superior. Tinha ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho, blá, 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 que eu não lembro agora. Então, assim, professora, a gente tem ENAD, a gente está no 8º período, a gente tem TCC, a gente tem um monte de matéria acumulada. Cai na real, a gente não vai conseguir. Eles me olhavam com o olho desse tamanho. E aí eu falava assim, bom, é o seguinte, se você entrar dentro desse quadrado, é certo que você não vai sair desse quadrado, você vai ficar ali. Você precisa começar a enxergar, ampliar um pouquinho a sua visão. Porque se fosse contabilidade, porque se fosse direito, porque se fosse qualquer matéria que não fosse ética, você ia se empenhar, porque você ia achar importante para a sua formação, tirar nota e passar com aquele professor. E ética também é. Ela é mais importante que as outras, porque ela é a disciplina, que na verdade não é uma disciplina, mas é a conduta, né? É um posicionamento de vida, é um estado de espírito que vai, como diz você, transpassar por todas as outras. E aí eu tinha que deixar muito claro o seguinte, que os dilemas virão, e a gente colocava dilemas éticos concretos ligados à carreira e ligados à vida. Quando esse dilema surgir, é preciso que você saiba quem você é e o que você quer na sua vida, para poder enfrentá-lo, porque se você não se enfrentar agora sobre qual posicionamento que você quer na sua vida, o que você quer construir, esse desafio, esse dilema ético vai te atropelar que nem um caminhão. Você tem que pensar sobre isso agora. E assim, outros desafios, né? É o lar, Lívia, é o lar da Beth. E o lar da Beth é uma mulher que ela era uma moradora de rua, e um senhor a acolheu na casa dele, no fim eles se casaram, e ela cuidou dele quando velhinho, ou quando ficou doente, e da mãe dele, então ela foi cuidada e ela cuidou. Ela herdou a casa, porque morreu ele, morreu a mãe, ela herdou a casa, e ela começou a colocar, como ela foi acolhida, ela começou a acolher as pessoas de rua. É uma casa de passagem, o coração dela não cabe em Niterói, ela vive com polícia, juizado de menores, conselho tutelar e tudo mais atrás dela, porque lá tem adulto e tem criança, mas ela simplesmente se recusa a negar a casa para alguém que esteja na rua, que queira dormir lá, que queira comer, que queira tomar um banho. Eles não têm compromisso nenhum com ela.
Então, era uma coisa que ela acolhendo, dando um exemplo, tinha, de repente, 25, 30, 40, 50 pessoas lá, e ela não conseguia administrar. Ela não tinha como administrar, faltava recursos para eles comerem, para eles tomarem banho, cortavam a luz, estava com problema de fiação elétrica, enfim, mofo, uma situação realmente que fica caótica, não havia recursos. Então, um desses trabalhos foi muito importante, porque o grupo era até um grupo grande, e elas começaram a botar a mão na massa, né? E fazer um mutirão de limpeza na área externa, ensinando que isso dá dengue, isso aqui faz o mosquito da dengue colocar suas larvas, e aí você vai ter no seu jardim, no seu quintal, um monte de mosquito com a dengue, né? Então, ela ensinando sobre higiene, sobre cuidado. Um dia eles chegaram assim, eles fizeram um mutirão, e aí eles olharam e falaram, tá limpinho, mas não tá do jeito que a gente quer. Então, juntaram dinheiro para comprar tinta, para pintar o muro, juntaram todas as quinquilharias que estavam no quintal sem usar. Quando eles colocaram lá fora, passou o caminhão para recolher essa parte de reciclados. Eles não acreditaram em como que o universo conspirou a favor deles. Eles não tiveram que chamar caçamba. Veio o caminhão, né, e retirou. E aí, um dia, eles deram uma tarefa, porque eles já estavam aprendendo algumas coisas. Olha só, esse fogão e essa cozinha desse jeito a gente não vai limpar. Quando a gente voltar aqui com o eletricista para arrumar a parte elétrica que está dando pane e trazer o botijão de gás, a cozinha tem que estar limpa. Essa é a tarefa. Eles deixaram a tarefa. Então, assim, eles começaram a ensinar esse pessoal, né, os atendidos pela Beth, né, os acolhidos pela Beth, a turma toda, que tinha de criança, adolescente, até 4 idosos com debilidade mental, que eles precisavam cuidar do espaço deles. E a primeira coisa para você começar a pensar em uma vida é cuidar de si, da sua saúde, da sua higiene, do seu ambiente. Então, a gente lamenta que são coisas muito pequenas, mas a gente registra que é para que as turmas que venham no ano seguinte falam, eu quero continuar esse trabalho. Como eu tive projeto, que eu apresento todos os que já foram feitos nos anos anteriores, eles podem escolher entre um desses já feitos, podem até mudar de nome, e um deles, não, alguns se repetiram, então há uma continuidade, porque outros alunos falam, eu gostei disso, eu me identifiquei com esse público, para ser beneficiário, eu me identifiquei com essas pessoas, ou crianças, ou idosos, ou mulheres grávidas, enfim. E aí acabava que alguns tinham continuidade. Então, como eu guardava esses relatórios, eles podiam não ter em um ano, mas voltariam a ter num ano posterior, porque eles estavam ali já fazendo um legado do que os alunos fizeram. As dificuldades eram muito grandes, porque eu ensinava, dava toda a lição sobre planejamento, mas o que eles faziam? Faziam o projeto sem visitar. Então, na hora que a realidade era outra, fantasiavam. Então, é toda uma noção de concretude de vida que eles experimentavam desde o início. Então, faziam o plano e aí não era bem aquilo, não encaixava, não dava certo, estava fora da realidade, não era a necessidade do público a ser atendido. Então, isso exigia deles também se dobrarem, não é o que eu quero, é o que eles precisam, é o que eles querem agora. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você quer falar, Lívia? Tem? Eu tenho coisa para falar, né? Foram 3 anos, 4 anos? 4 anos. Eu acho que pelo menos uns 7 semestres. Teve um semestre que a gente não teve, né? Não pôde fazer, porque foi uma troca de disciplinas por conta de horário, mas foram 7 semestres. Porque 2017, né? Foi em 2017. 17, 18, 6 semestres. 17, 18, 19. Zé, comentários? A gente chega, né, Lívia, tendo a conclusão de que precisamos de uma ética que se concretize em ação, não é?
A gente chega nesse ponto da ética à pessoa do outro. E aí eu tenho uma experiência que mudou completamente a pastoral, foi quando eu fui agraciado, né, em participar da construção das casas, no projeto Teto. Ali que eu consegui perceber um pouquinho, mas com muita profundidade, do que é a ética na prática. Justamente por conta dos reveses que a coisa aconteceu. Aí eu vou narrar um pouquinho, né, que eu acho que conjuga e, né, dentre os alunos que estavam junto, os meus alunos que eu fui construir a casa e exatamente ficaram comigo construindo a casa, tinha uma aluna que ela era muito franzina, muito magrinha, 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 e usava bombinha, né? Ficava apertando a bomba ali, né? Quando eu olhei para ela, eu falei: essa menina vai fazer o que aqui? Eu sou asmática Poeira, gravíssima, Zé. alergia. Aí eu perguntei para ela: filha, você tem? Olha isso. Aí eu perguntei assim: mas por que você veio assim? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Aí eu brincando com ela falei assim: você quer morrer, né? Aí eu fiquei observando, né? São dias muito intensos, né, Lívia? E, minha filha, vamos tomar conta, né? Nós somos educadores de tomar conta, né? Você já usou a sua bombinha? Não estou precisando, não, né? E ela pegava os instrumentos, pegava as coisas e batia, e eu ficava percebendo assim como é que ela foi se transformando naquela ação. E nós tivemos uma peculiaridade naquele momento, né, teve uma peculiaridade grande. Nós chegamos para construir a casa no projeto Teto, só que o barraco ainda estava em pé, né? A moradora que foi contemplada com a casa, ela não teve, era uma senhora de muita idade, uma senhora que não teve forças e jeito para destruir a casa. E aí que vem essa imagem da ética como uma construção dentro de uma construção. Os alunos tinham que ver a cara dos alunos demolindo o barraco, né? O barraco sendo demolido e eles olhando, né? Eles tiveram a oportunidade de pegar o processo como um todo e ainda mais trágico, né? Mais dramático que um aluno chegou. A gente tirava as madeiras, a gente tirava as coisas velhas, né? Não tinham móveis, né? Não tinha nada, mas a casa ainda estava de pé, o barraco estava de pé, a gente pegava as telhas, tirava as coisas do barraco, e aí o aluno foi dizer: tem uma coisa estranha, porque a gente está colocando as coisas lá fora e as coisas estão desaparecendo. Aí a moradora da casa veio e falou assim: não, 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 é porque o pessoal tá levando as madeiras e as telhas para construir o barraco deles lá no final da favela, né? Quando ela falou isso para a gente, Lívia, você tinha que ver a cara de todos naquele momento, a minha, não é? E aí eu percebi, né? E nós percebemos a necessidade do porquê que a gente está ali, de transformar e ajudar a vida do outro, doar um pouco do nosso tempo, não é? Depois daquele momento ali, essa foi a nossa chegada para construir a casa. Se rompeu tudo se rompeu, o mundo acabou e qualquer probleminha menor que uma pessoa estivesse ali, isso, acabou. E a gente percebe nessa construção, nessa prática, nessa vivência própria da ética, né? Talvez não fosse nem necessário para aquele grupo, nem para mim, construir casa nenhuma. Só aquela experiência de estar ali tentando, né, entender aquela realidade, a realidade do outro, já valeu a pena. E eu digo para você, Lívia e Juliana e Gabriel e todos que estão aqui presentes, nós achávamos que estávamos construindo alguma coisa, nós achávamos que iríamos fazer alguma coisa, mas no final das contas. Então, eu quero pautar a nossa conversa nessa ética nova, que é uma ética aplicada.
Essa ética de valores universais, de uma felicidade como uma abstração universal, de um bem como uma abstração universal, essa ética já acabou. Essa ética não existe mais, né? Ela está na história, ela dá uma base para a gente chegar na ética que a gente tem hoje, mas o que a gente precisa hoje é de uma ética aplicada. E essa ética aplicada se dá em que sentido? Aí, fazendo um toque de bola com a Juliana. A ética profissional é uma ética aplicada. A ética profissional é uma ética aplicada. Nós temos várias. Nós temos a ética médica, a gente tem várias éticas. Então, esse é o esqueleto. E aí eu quero entender que tem um modo de vida próprio dentro de cada ação, das diversas ações que o ser humano pode ter. E eu preciso pensar eticamente cada uma dessas ações. Então, quando a Juliana fala que meu aluno já estudou ética X no segundo, terceiro período do ano, mas quando ele vai estudar ética aplicada, ele tem que entender que a ética que ele estudou não vai servir de nada se ele não souber lidar com aquelas regras, entender o espírito, como eu falei anteriormente. E mais, é uma coisa que é necessário falar, eu não perco a oportunidade de falar quando eu estou tratando de ética. Aí, Lívia vai abrir um sorriso assim. Falam para a gente, Juliana também, né, da nossa profissão de magistério, de professor. Né? Olha, nós somos assim, vou usar uma palavra que é um pouco, não é politicamente muito correta, mas judiam da gente. Né? Judiam da gente. Tá? E eu estou usando essa palavra para dizer que a gente toma parte do peso negativo dessa prática. Né? Eu estou usando a palavra judiar justamente para dizer isso. Olha, quando falam do professor, quando valoram a nossa profissão, é a mesma coisa da expressão nefasta de judiar. Judiam da gente. Né? Não deveriam fazer isso com a gente. Porque falam que a gente ganha mal, falam que a gente... Como é que a gente consegue suportar essas criaturas? Como é que você consegue viver? Tá, né, beleza. Mas não se percebe. Aí eu respondo, né? Dizendo, olha, sou feliz com a profissão que eu escolhi, não por causa da materialidade que está envolvida, mas pela capacidade que eu tenho de me envolver com as pessoas e contribuir um pouco com essa troca. Então, o que eu queria falar? Eu sempre falo, né? Eu também trabalhei no curso normal, na formação de professores, né? Aí chegava eu para dar aulas, né? Lá em São Gonçalo e trabalhava no Abel. Aí, nossa, esse professor trabalha no Abel. Para aquela realidade, exatamente, não é? A gente sabe a formação que a gente tem, né, Lívia e Juliana? A gente sabe o tamanho, o peso, né, dessa espiritualidade educativa. A gente sabe que dessa força. E aí, as alunas viviam falando assim: ah, professor, eu queria ser o professor igual a você. Aí eu perguntava por quê? Ah, porque você trabalha no Abel, você ganha bem, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, olha, o mais importante é você se realizar enquanto pessoa e perceber que é você que vai fazer a diferença. Então, esse ponto que eu queria colocar em relação à ética, à prática e ao ensino. Nós vamos encontrar uma felicidade própria na nossa ação profissional. É isso que a Juliana está explicando. E é muito engraçado que nós, Lívia, quantos profissionais mortos no sentido existencial da sua prática profissional? Trabalha por quê? Porque tem que trabalhar. Né? Muitas pessoas vivem porque tem que viver, algumas trabalham porque tem que trabalhar, porque tem que levar dinheiro para casa. Cadê o espírito? Cadê a felicidade? Cadê a realização? Respondo, não acontece porque não consegue perceber o outro naquilo que está fazendo, direto ou indiretamente. Ah, mas eu trabalho no escritório fechado, né? Não tenho contato com o público. Bom, você não está percebendo que o seu trabalho, e todo trabalho, ele é social. Ele repercute na vida das pessoas, né? Ele atinge a vida das pessoas. Então a gente precisa entender essa relação profissional, essa relação prática da ética. E cada uma das profissões vai ter esse toque. E é nesse toque que tem a diferença.
É nesse toque que você se percebe como um indivíduo, como um sujeito. E as pessoas estão abrindo mão disso, isso que é a pena. Então a gente precisa ter essa prática consciente da ética que a gente pratica. Não é? E essa ética que a gente pratica tem que nos realizar enquanto indivíduos, enquanto pessoas. E essa realização ela acontece quando você reconhece o trabalho verdadeiro que você está fazendo. E que trabalho é esse? Transformações de vida, transformações de realidade. Então, ética prática, ela quer isso, essa ética aplicada, perceber que existem vários pesos e medidas para um todo, não é um peso e uma medida para cada coisa, são pesos e medidas diferentes para um todo que a gente realiza no nosso trabalho. Em sala de aula a gente fica vendo os alunos preocupados com as suas profissões, né, Lívia? Ai, né? Quantos casos e casos e casos que nós temos de alunos brilhantes que tinham capacidades e que foi incutido na cabeça deles sonhos. Não, eu quero entrar para medicina que eu vou ser médico. Aí o Gabriel aí. E aí, a pergunta que a gente sempre faz, né, Lívia? E Juliana também. Você vai ser feliz com isso que você está fazendo, que você quer fazer? E aí aquele aluno brilhante que seria aprovado para medicina vai fazer uma outra coisa, vai fazer ciências sociais, história, vai fazer uma outra coisa, né? Então esse ponto dessa aplicação ética dessa vivência, se não tiver isso, né? E Lívia e Juliana, eu vou partilhar uma coisa com vocês aqui. Às vezes eu me sinto feliz e realizado em meio a muita tristeza, sabe? Pessoas tristes. E você não percebe. Nesse período de confinamento, de afastamento social, poxa, tá pesado o trabalho? O trabalho tá pesado, mas ele está me realizando, não é? Ele está me humanizando, ele está me fazendo ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu sou um privilegiado, eu acredito que Lívia também compartilha, Juliana também, de nesse momento de confinamento ser professor. Sabe? Porque você percebe que o trabalho de transformação, não é? Tudo aquilo que a gente estava pensando, caramba, é isso aqui. Então a gente precisa entender essa ética aplicada na nossa vida, gota a gota, momento a momento. É isso que eu queria pontuar também. Só para pontuar que isso que o Zé falou não saiu da boca para fora, porque no meu terceiro ano teve um momento ali bem curto de dúvida, incerteza, que eu comecei a questionar se eu realmente queria fazer história ou não. E aí, conversando com alguns professores, acho que uns 3 deles chegaram e falaram, cara, conversa com o Zé. E aí, eu tinha conversado mais com os professores de história, não tinha conversado com outros professores de outras áreas, e todos eles falaram, cara, conversa com o Zé, conversa com o Zé. E aí eu lembro de ter tido uma conversa em que ele usou exatamente essas mesmas palavras da questão da realização e tal, porque eu lembro que eu falava, cara, mas eu não me vejo tendo segurança cursando história nesse cenário político que está se desenvolvendo, enfim, será que vale a pena e tal? E aí, quando ele tocou nessa questão da realização, eu acho que foi assim essa virada de pensamento para entender que a gente é mais do que isso, sabe? A gente vai além, precisa pensar além de nós, sabe? E isso com certeza foi uma diferença muito grande para eu estar onde eu estou agora. Então, isso que o Zé tá falando não é da boca para fora. Eu acredito que isso tenha acontecido com diversas outras pessoas que passaram por esse processo. E por isso que eu gosto tanto de conversar com o Zé, porque é isso que ele falou, de que a gente tem uma visão do professor da judiação, e, enfim. Quando a gente se forma, a gente começa a se colocar um pouquinho mais no lugar dos professores e a gente começa a entender como é que as coisas funcionam. E aí a gente olha e fala, caramba, como é que esse cara me aturava, sabe? Eu era insuportável e eles me aturavam. Então é muito legal de ver isso. Sim. Zé, que contribuição. Depois de ouvir o Gabriel falando, eu acho que, você sabe, eu trabalho com empreendedorismo e projeto de vida, mas sou professora de história e antes fiz direito até o 8º período, para desespero dos meus pais, porque resolvi que ia mudar de curso e era isso, ia mudar de curso. E aí fui fazer isso com os meus meios, né? Porque também, vamos combinar, quando você decide um negócio desse no 8º período de uma faculdade, você tem que estar muito decidido ao ponto de conseguir arcar com as consequências disso. Não era nada disso que eu ia falar, Zé, que eu sou tão feliz fazendo o que eu faço que eu faria de graça. Não conta isso para muita gente, não, tá? Mas eu sempre brinco que eu sou paga para preencher planejamento e diário, porque dar aula eu daria de graça, assim. Eu sou paga para fazer essas burocracias chatas, porque o resto, nossa, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar dando aula.
no computador para 5 pessoas. E aí eu acho que essa é uma pergunta que a gente devia se fazer, e eu faço isso com alunos, né? Se todas as profissões pagassem igual, o que você escolheria fazer? Essa é a resposta, acabou. É isso que você tem que pensar. Porque aí o estilo de vida que você vai ter, eu costumo dizer, Zé, que o dia que eu ficar inteligente, eu vou escrever uma teoria sobre o mínimo comum aceitável. MCA, eu criei uma figura sociológica para explicar que, dependendo de onde o sujeito está, as exigências sociais dele são muito diferentes. E aí ele se vê obrigado a arcar com coisas que ele nem tinha escolhido antes, mas que ele não sabe pensar a vida dele sem. E aí esse mínimo comum aceitável gera uma angústia muito grande. Então eu costumo dizer que, assim, a maior parte dos meus alunos, das minhas experiências profissionais, foram em escolas de elite, né? E aí eu vejo os meus alunos sequer cogitarem ser bombeiros, sequer cogitarem serem cabeleireiros, chefes de cozinha, porque no mínimo comum aceitável dos status sociais onde eles estão, isso é impensável. E, de repente, eles seriam mais ricos e mais felizes se escolhessem algumas dessas profissões. Porque tem toda uma questão estratégica aí por trás e das habilidades e competências que eles vão construindo, que a gente meio que ignora no processo vocacional, né? A gente meio que finge que essas coisas não vão fazer diferença, quando, na verdade, vão, né? Eu costumo dizer assim, gente, um aluno que sai de um colégio desse e faz pedagogia, ele, em 3 anos de formado, está num grande cargo de gestão educativa, que paga melhor que muito concurso para direito. E ele não pensa isso, porque, né, isso está fora do padrão dele. Assim. Bem, não é sobre vocação isso, vou voltar então para a nossa estrutura anterior, e aí eu vou terminar a minha fala e convidar os meus colegas para falarem também, se despedindo já, sobre uma frase que eu queria muito que fosse minha, mas é do Paulo Freire. Lamentavelmente, alguém bem mais inteligente do que eu disse isso antes de mim, e talvez por isso eu saiba pensar isso de forma tão estruturada. Zé, você contando do teto e a Juliana contando das experiências da casa da Beth, eu só consigo pensar que a nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam. A experiência da ética na prática muda o nosso jeito de pensar, porque localiza os nossos pés em outros territórios. E aí, não territórios do ponto de vista geográficos apenas, mas uma perspectiva do Milton Santos de que territórios vão muito além desses recortes geográficos, né? Então, pensar a ética nesses espaços todos é pensar o ethos, de fato, do ambiente que me cerca. E por isso ela transforma, por isso os valores passam a ser diferentes, porque é ethos, porque é outro ambiente, porque é outro olhar, é outro jeito de ver a vida. E só assim para transformar, de fato, quem a gente é. Queria agradecer a presença de vocês dois, a oportunidade de crescer com vocês. Assim, Zé, a gente precisa ter mais conversas. Eu vou achar mais tempo para ficar te ouvindo, porque se o Gabriel te admira tanto, eu confio muito na opinião dele e quero poder também ter muitas outras conversas contigo. Juju, você é minha saudade de todos os dias do meu trabalho. Que bom que eu não estou indo lá todos os dias para não sofrer da tua ausência, viu, amiga? E seja muito feliz aí em São Paulo. Queridos, com vocês, quem me ouviu até aqui, muito obrigado. Não acabou. Termina aí com Zé e Juju. Eu vou terminar agradecendo ao convite e ao Gabriel ter feito o contato. Aí depois ele falou que estava fazendo o trabalho com a Lívia. Eu admiro a presença de espírito sua, Lívia, essa emanação de entusiasmo, de alegria. Isso, em momentos áridos, né, que a gente vive e vivencia, é muito tônico, é muito fortificante para a gente. Eu fico muito agradecido
pela sua consideração em relação à minha pessoa, sabe? E ter essa conta. O Gabriel, eu tenho com ele uma, uma intimidade familiar, né? Não só por ele, pela família dele, trabalho com os pais dele, e também uma intimidade de pessoa, né? O Gabriel foi uma pessoa que me levou a fazer coisas bonitas, né? Não só dentro da sala de aula, mas fora, né? O Gabriel me levou a me expor, né? Expor as minhas artes, né, Gabriel? A gente tocou junto na pré-estreia. Bom, e conhecendo a mãe de um ex-aluno meu, eu poderia ser censurado aqui, né? De repente, se eu não fizesse um bom trabalho. Olha a mãe aí, ó, né? Mas eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho na escola e a Juliana dá essa mensagem para mim, Lívia, Juliana, Gabriel, né? A Juliana como mãe, dizendo que a gente está no caminho certo. Eu queria falar para os estudantes e as pessoas que vão assistir esse vídeo que a gente precisa olhar para as novas estruturas que estão nos movendo na vida social. Não existe uma ética se não tiver uma política. A bem da verdade que a ética na prática é a política. Então a gente precisa entender essas estruturas. E para os jovens que estão muito angustiados, é necessário que vocês entendam que as nossas estruturas, a rigidez das estruturas de relacionamentos social e pessoal, elas estão mais fluidas, não é? Eu, a Lívia e a Juliana, nós vivemos num tempo onde que nós tínhamos essa rigidez institucional. Então parece que diante dessa flexibilização que a gente percebe em valores, em costumes e em princípios, parece que a ética se diluiu. E parece também, junto disso, que o bem, fazer o bem, tanto faz. Não podemos colocar no nosso coração e na nossa mente a ideia de que uma ação boa não causa uma consequência, né? Se eu fizer o bem e não fizer o bem, não vai fazer diferença nenhuma. Apesar de toda essa liquidez, toda essa flexibilização de valores, apesar de todos esses consensos que a gente percebe aí na nossa vida pública, política, social, familiar, individual, nós temos que ter ainda a ideia de que o bem, ele causa efeito na vida das pessoas. A gente não pode perder isso de vista. E a ética é, por si, uma disciplina, um saber, um conhecimento que leva a gente a ter uma consciência do que é o bem. Então, que a gente possa, a partir de práticas éticas, a partir de ações, não perder de vista o bem que a gente pode fazer pelo próximo, pelas pessoas e também, junto disso, a nós mesmos. Então, essa que é a minha mensagem de despedida. Muito agradecido pela oportunidade e vocês todos fiquem com Deus, praticando o bem. Eu compartilho, né, dessa ideia do Zé em tudo. E gostei muito disso que você falou, Olivia, de que a nossa cabeça alcança aquilo que o nosso pé está pisando. E eu pensei na mesma hora que o nosso pé pisa aquilo que a nossa cabeça alcança. Outra coisa que eu acredito muito é nas mãos que fazem. A gente faz em casa pão, né? Eu gosto de fazer algumas coisas artesanais e é um momento de grande reflexão quando você usa suas mãos. Quando você usa suas mãos, você projeta sua mente, você sai e você vivencia experiências que ali concretamente você não está vivendo. Eu acho que isso aconteceu quando vocês estavam ali demolindo aquele barraco, tantas ideias passando na cabeça dos seus alunos. E eu queria completar a tua fala, Zé, falando o seguinte: em tudo que a gente faz, se o que nos estrutura é a ética, né, se a nossa espinha dorsal for costurada, for moldada pela ética, tudo que a gente vai fazer vai, no mínimo, buscar esse viés ético, ou vai buscar, no mínimo, qual o ponto de vista de um ser ético.
E isso é para conversas no telefone, no WhatsApp, no meu relacionamento com os meus amigos, e também no meu consultório odontológico, na mesa de cirurgia, na administração de uma empresa. É também, né, naquele cargo que você vai estar, eu falo para os meus alunos, como administrador, como gestor, e o seu chefe vai falar, precisamos divulgar a imagem da empresa como uma imagem boa. Nós precisamos de um trabalho comunitário ou social. Se ele está comprometido com um pensamento egoísta de divulgar a imagem da empresa, isso é uma questão dele. Mas você está lá naquele momento utilizando recursos de uma empresa que pode ser para fazer uma diferença muito grande para um público. Então, eu levava eles a pensarem também que se você trilhar esse caminho, a sua vida, as suas escolhas te levarão a isso. Que onde quer que você esteja, você vai fazer a diferença, tanto agindo eticamente como um administrador, como um funcionário de um banco, de uma loja, como alcançar outros patamares para outras pessoas que às vezes não são o público que vai contratar o seu serviço. Né? E você vai estar lá nesse lugar, porque você trilhou esse caminho, você foi levado até ali. Aliás, você conduziu ali, os seus pés te levaram ali, a tua mente também te levou ali, né? Então, assim, só para finalizar, os meus alunos, eles entenderam, por exemplo, gente, por que eu vou buscar fazer quentinha no centro da cidade se no meu bairro tem gente que passa fome? Nossa, a gente queria coletar coisas... absorvente íntimo para a população carcerária feminina, mas as pessoas não dão atenção para esse público, é muito difícil, professora. Inquietações desse tipo, né? Puxa, havia uma casa de repouso na esquina da minha casa, professora, e agora no último ano da faculdade você me obrigou a vir aqui e amou, né? Eu fui, inclusive, nessa ação, eu fui com eles ainda levaram 2 músicos para tocarem de graça, e deixamos os velhinhos, eu falei que quase nós tivemos milagre, porque os paralíticos quase andaram, porque tocamos Roberto Carlos. Realmente dentro da sua prática e para além, que você pode fazer a diferença e gerar a felicidade no outro, suprir uma necessidade no outro, e eu tenho certeza, isso vai trazer para você uma recompensa 10 vezes maior. Eu agradeço esse papo imensamente, Lívia, muita saudade de você, um prazer ter falado com o pequeno, Gabriel, e muito prazer ter conhecido você, Zé. Você é o cara. Beijo. Juliana, Zé, a gente que agradece a presença de vocês. Para vocês dois que não sabem, esse é um projeto que a gente conversou essa semana de dar uma cara um pouquinho diferente para ele. A partir de agora a gente vai trazer pessoas para falarem propriamente sobre educação, justamente por sentir que a gente, enquanto ação comunitária, desenvolve tanta coisa interessante sobre educação e às vezes deixa de falar um pouco disso. Então, a partir de agora a gente vai ter esse projeto para abrir esse espaço, para ouvir essas experiências ligadas à educação. Então, vocês estão estreando aí esse nosso bloco. Para você que ficou até aqui agora, nosso muito obrigado pela audiência, pela paciência. As nossas redes sociais estão aqui na descrição, no Instagram, @ação.comunitariarj, no Facebook, Ação Comunitária Unilassalle Rio. Também você pode abrir aqui o nosso canal do YouTube, dar uma olhada nos outros videocasts. A gente tem aí, acho que uns 5, 6 videocasts já upados, todos com convidados totalmente gabaritados, como os dois que participaram aqui com a gente hoje. A gente tem bastante coisa aí que pode somar nesses tempos de isolamento. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. E é isso. Tchau.